aí pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sou o Danilo. Vou aqui também contar o meu testemunho, no nosso quadro aí, Testemunho de Líderes. E eu creio que, com certeza, vocês ouvindo isso vai ser edificante para a vida de vocês. Queria convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Creio que é um versículo muito conhecido de todos vocês. Diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E eu queria, assim, através desse versículo, contar o meu testemunho, que diz o seguinte: contar um pouco o resumo da minha vida cristã, da minha trajetória. E eu, assim, aos 8 anos de idade, me converti, Comecei a andar com os colegas, vizinhos meus, que tinham mudado há pouco tempo para minha casa. Eles começaram a me falar de Jesus Cristo e comecei a ir para a igreja com eles e acabei aceitando Jesus Cristo, como esperança de ter a minha vida transformada. Enquanto vivi com esses meus colegas, eles foram uma bênção na minha vida. Estive sempre indo com eles para a igreja, estive sempre firmado com Jesus, aprendendo mais dele, aluno assíduo da escola dominical, sempre participando do conjunto de crianças, logo depois de um tempo, com 12 anos também no conjunto de adolescentes. Mas depois de um certo tempo, assim, quando tive prestes a completar 13 anos, aconteceu duas coisas assim que meio que mudaram bastante minha vida, Que com 12 anos de idade, eles tinham ido embora, Eles foram embora para outra cidade lá no interior, chamada Cidade de Valinhos, na região de Campinas. E também, com 13 anos de idade, eu acabei perdendo meu pai, Então foi um choque para mim. Então acabou mudando um pouco a estrutura que eu tinha, familiar e de amigos também na igreja. Com o passar do tempo, com 13 anos de idade, entrando na fase da adolescência, muitas mudanças no corpo e na mente também. Então a gente foi passando por essas dificuldades. Por volta dos 14 anos, já envolvido com alguns amigos na igreja, eu comecei a andar com pessoas mais velhas, com amigos mais velhos, na igreja mesmo. E aí é onde entra esse texto, quando a gente começou a ter outra visão de pessoas mais velhas, 4, 5 anos mais velhas do que a gente. Eles tinham outra visão sobre tudo, sobre relacionamentos na igreja, sobre essas coisas todas no modo geral. Então acabou influenciando a minha mente de uma certa forma. É claro que eu sou responsável por minhas atitudes, não quero culpar ninguém por isso, mas também, no caso, fui bem influenciado por o que os meus amigos me diziam. E com relação a isso, comecei a querer namorar, a querer ficar, como é de costume hoje. Então comecei a fazer isso e aos 16 anos, não se choquem, aos 16 anos de idade eu me casei. Eu havia caído, no caso, a gente tinha caído em fornicação, eu e a esposa na época, por causa dessas más conversações, por causa dessas coisas que a gente andava ouvindo de amigos, alguns conselhos que eles nos davam nesse sentido, e acabei deixando de lado o conselho de pastor, conselho de pai, conselho de mãe, e aí acabei caindo em fornicação. E nos casamos quando eu tinha 16 anos, ela 2 anos mais velha que eu, tinha 18 então. E um ano depois, no caso, a gente já veio a ter um filho, 17 anos, e permanecemos casados. Só que no meu casamento foi quando, por exemplo, realmente eu assumi que eu estava desviado dentro da igreja. Porque a partir do momento que eu casei, já casei em pecado, porque eu tinha caído. E no casamento também tendo atitudes que não agradavam a Deus, que não era de cristão verdadeiro. Então, com o passar do tempo, a gente foi passando o tempo, foi amadurecendo, e ao completar 20 anos de idade, ela decidiu se separar. E aí, com um filho já de 3 anos de idade, a gente acabou se separando. Então, foi uma experiência para mim também ruim, por causa das más companhias, das más conversações que eu tive na época da minha adolescência. Mas como aqui a gente está para contar um testemunho maravilhoso das coisas que o Senhor fez na nossa vida, depois de tudo isso, eu creio que o Senhor usou como uma forma de eu poder me despertar mais para o chamado que Ele tem na minha vida. Então, depois disso acontecer, de eu ter perdido a família nesse sentido, eu acabei buscando mais a Deus. Eu encontrei a avó desses meninos que tinham me levado na igreja e morei com ela um mês, ela cuidou de mim e tudo. Uma irmã super abençoada por Deus, mulher de oração, uma senhora já de 73 anos, que cuidou de mim e me adotou como filho também.
E ali eu aprendi com ela buscar a Deus em oração, em jejum e buscar a palavra dele. E aí realmente eu voltei para a igreja, mesmo estando dentro da igreja, eu me reconciliei com Jesus Cristo, né? Então foi uma experiência diferente, porque aí eu pude experimentar, no começo da minha juventude, né, final da adolescência, eu pude experimentar o que Deus podia fazer por mim, pôde fazer por mim. E foram 2 anos e pouco que isso aconteceu, esse meu reencontro com Jesus Cristo. E nesses 2 anos o Senhor abençoou muitíssimo a minha vida, pois hoje, graças a Deus, Ele me concedeu um trabalho na Volkswagen e também, além disso, me permite hoje trabalhar com vocês no Cadesc, né? Então o Senhor fez coisas maravilhosas na minha vida, desde o momento que eu decidi deixar o pecado de lado, deixar as coisas erradas e me entregar somente a Ele. E assim como Ele fez na minha vida, não importa o erro que você tenha cometido, o importante é você se firmar com Jesus Cristo, e Ele pode perdoar todos os seus pecados, assim como Ele perdoou os meus. E Ele pode fazer uma nova vida para você, te dar uma nova história. Amém.